Bom, pessoal, mais um vídeo nosso aqui do Design Review e hoje nós vamos falar um pouquinho do que a Autodesk promete e fala sobre a IA voltada aos seus aplicativos e serviços. Não é isso, Rodrigo? Isso aí. Isso aí, Ron. Tudo bem? Tô Vamos tranquilo. lá. Olha só, a gente já está com essa novidade aí que a Autodesk já está jogando para a gente aí, falando que já são os próximos passos, né? O Exato. que a gente tem falado é isso, a inteligência artificial já tem tomado conta aí de tudo, né? Já é uma realidade, né? É, dizer que a inteligência artificial é futuro já é estranho, né? Porque já E já é o presente, é o né? presente, já está no nosso presente, no dia a dia. E a Autodesk, claro, não ia ficar de fora, né? A Autodesk, ela é sempre presente com essas inovações e tal. E aí, hoje a gente vai estar apresentando alguns pontos, né, que a Autodesk já está sinalizando que vai estar melhorando aí, através da inteligência artificial, nos produtos dela. Isso. Segundo ela, algumas das coisas já estão é, Ocorrendo. em funcionamento, né? Uhum. Algumas coisas já estão 100% aplicadas. Isso. Vamos ver o que é isso aqui hoje, né? Então, Autodesk fala aqui que são as três frentes de inteligência artificial, né? Que é a Uhum. análise, a automação e o aumento, né? A expansão da exploração criativa. Isso. Ou seja, acaba que é meio que o padrão, vamos dizer assim, não só do Autodesk, mas o padrão normal da inteligência artificial, né? E entra Isso. nesses pontos, que te ajudar a analisar, te ajudar a perceber melhor o contexto amplo do trabalho, né? A parte de automação, que a tendência é isso mesmo, é reduzir o trabalho repetitivo, né? As Uhum. tecnologias cada vez mais focam nisso e a inteligência artificial já tem essa, essa exponenciação, ficou, acho que a imagem ficou, beleza, voltou, foi exponencial, isso aí. E agora, tem essa questão também do aumento, né, de geração de múltiplas opções de design. Exato. Então, acho que isso aqui é o caminho que a Autodesk vê para a IA. Correto. E olha só, quem diria, né? Eu imaginaria que, se alguém perguntasse pouco antes, eu diria que o AutoCAD seria o último, né? Dessas inovações. Eu colocaria o Revit em primeiro lugar, por exemplo. Mas a Autodesk, ela não abandona as inovações que ela sempre tem feito no AutoCAD, né? Por isso que o AutoCAD sempre esteve na frente nessas condições e parece que vai manter. Ou seja, ele já está colocando o foco dela maior no Autodesk, né? Isso. O E também, Revit também, né? também, talvez por ser um nível de complexidade um pouco menor, é o que Sim, ela definiu como é o carro-chefe dela para ela avançar o mais repetitivo. rápido possível com o AutoCAD. Aham, sim. Ele já viu um Revit, né? Que já vem preparado para automação. O Revit, acho que desde o começo, a parametrização, né? O Revit sempre já foi preparado para receber Nasceu tanto paramétrico, né? a seu paramétrico, ele já é preparado para trazer propriedades. É como se você já trabalhasse com Revit, vamos dizer assim, pensando em programação, são variáveis, seria equivalente ao que propriedades do Revit. Então, ele já é feito estruturalmente para ser mais fácil de automatizar, né? Aí você tem o Recap, né? Recap, ele tem talvez seja mais para questão de necessidade mesmo. O Recap é importantíssimo que ele seja automatizado, porque o Recap é uma quantidade de dados muito grande, O né? volume é muito alto e Isso. quanto mais inteligente, automático ele funcionar, melhor, né? Ele precisa ser automático, ele precisa ser automático, né? É muita informação, é um banco de dados, né? Com coordenadas de bilhões, nível de bilhões, então, de pontos. Então, ele tem que ser automatizado, né? E aí depois já viu o Plant, né? Isso. Que, que já também já foi um software que já foi trabalhado, começando a fazer com que o AutoCAD se tornasse uma coisa mais parametrizada, Isso, mais não é? tecnológica, né? E Mas aí o Plant a gente vê que a Autodesk ainda tá no inicial gateando em dele relação aos ainda. outros, né? Isso. Mas acho que em breve vai avançar Vai bastante também. deslanchar, com certeza. E aqui E ele fala um aí, pouquinho uhum.
linha de frente, né, o que o AutoCAD e o Revit tem de novidades, né? Passou um Uhum. pouquinho. Então, o que acontece? Ele fala aqui de algumas coisas que ele traz no AutoCAD, algumas coisas que ele traz no Autodesk, né, no Autodesk Forma para o Revit. Então, Uhum. detecção geométrica, né, para conversão automática em blocos, né, interpretação inteligente de revisão em PDFs, né, então, e ele fala aqui de resumo de dados gerados, que eu acho que isso aqui vai ser uma coisa muito útil no futuro, porque ele vai conseguir, hoje a gente precisa da informação mais rápida, né, então a consolidação e o resumo dos dados gerados, né, do que foi gerado pela IA. Isso. E olha que interessante que mantém ainda aquele padrão de, do usuário, do projetista, ele não se torna obsoleto, né? Percebe que as coisas que ocorrem aí, né, nessas linhas de frente que estão mostrando, sempre você vai ter que ter uma interação humano-máquina. Por exemplo, ali, vou pegar esse primeiro exemplo, tá, dos smart blocks. A detecção e geometria solta de conversão automática de blocos. Beleza. Percebe que ali você ainda, pelo menos o que dá a entender, que vai ter que ter ainda o olhar ainda do projetista para falar assim, olha, espera um pouquinho, esse bloco não é exatamente esse, não. Estava junto, mas não era. Para dar um refino. Parece que vai manter ainda essa ideia. Sempre precisa, né? Sempre é precisado. No final, ele também esperaria sugestões futuras de layouts, ou seja, ele vai dar sugestões de layouts. Parece que ainda vai precisar, sempre vai ter que ter o, o projetista ali, o técnico olhando, falando assim, espera um pouquinho. O profissional fala, poxa, é a sugestão, mas vou escolher. Ou seja, ele automatiza, mas ele não necessariamente ele faz tudo por você, né? Você vai ter que manter ainda aquele olhar crítico sobre o produto que ele faz. Exatamente. Aqui ele fala um pouquinho sobre realidade industrial e nuvem de pontos, né? Uma coisa que a gente passa muito aqui no dia a dia, né, Rodrigo? Que é a questão de Isso. nuvem de pontos, né? Então ele fala aqui que vai ampliar essa questão de limpeza automática da nuvem de pontos, né? E ele fala Isso. muito de classificação automática de nuvem de pontos, né? Classificando objetos, inclusive, e extração de geometria, que é o sonho de todo mundo que trabalha com captura de realidade, Uhum. essa extração de geometria que aqui ele fala que o Autodesk fala que ela está indo Essa direção. nessa direção. E eu acho que, assim, se ela alcançar isso de forma muito palpável para a gente e que funcione bem, vai ser uma revolução muito grande. Se a IA puder impulsionar isso, nossa, vai ser fantástico. E percebe como é que os dois quadros do recap e do Plant 3D acaba que você tem uma ligação muito grande aí, né? Porque se ele consegue, por exemplo, essa parte, como a gente falou aí sobre automatização de contratubos, estruturas e tal, e considerar isso aí como uma geometria, assim, e não dizer, por exemplo, um tubo, ele detectou um cilindro. Não, não é detectar um cilindro, ele tem que detectar que aquela coisa seja um tubo, por exemplo. E aí, a partir disso, você consegue ter uma informação que vai ser utilizada bem no plant, e vice-versa, no Revit e tal. Eu acredito que na hora que ele conseguir interpretar, vai ser possível encontrar. Principalmente na área industrial, que é, de uma certa forma, eu não vou dizer que é mais fácil, mas ela é mais restrita no seguinte sentido, por exemplo, se eu vou escanear, por exemplo, uma obra de arte, ou uma estrutura mais antiga, ou alguma coisa residencial, eu vou ter muitas coisas diferentes. Já numa estrutura de industrial, tende a ter muitas coisas repetidas. E com isso, Padronização, né? O tubo de 4 padronizações. polegadas vai A ser um palavra é tubo de essa. 4 polegadas em qualquer indústria. Exato, exato. E vamos supor que naquela indústria, naquele local ali, já foi o tubo tá na cor correta. Sabe? Eu acredito que ali já vai te ajudar a interpretar, olha, esse tubo está na padronização de cor tal, então tende a ser, e já consegue interpretar que aquilo ali, talvez até aproximar quais são as possibilidades de spec que tem. Aí você vai olhar, estudar, escolher, olhar o fluxograma e tal. Mas você vê que tem uma redução de trabalho, e já facilita aquele trabalho braçal de ficar catando migalha, Exato. né?
E aqui ele fala o fluxo, né? Como que a Autodesk pensa nesse fluxo que ele chama aqui. A sinergia perfeita Uhum. para projetos industriais, né? Que você trabalharia ali, no caso da Autodesk, com a captura pelo recap, né? Uhum. Escaneamento, limpeza, né? A limpeza avançada, que agora a Autodesk diz que já está chegando num ponto muito bom. Uhum. A inteligência, né, o Autodesk AI, né, que é o reconhecimento e extração automática de elementos físicos, que a gente acabou de falar. Exato. E aqui ele fala do Revit, né, que é a modelagem BIM automática, baseada nos dados classificados. Então, isso aqui que seria o fluxo de ouro, né, o sonho da gente, Uhum. né, que capturar, processar e modelar automático, né? Essa é, esse parece ter sido o foco, né? Eu acho que, de uma certa forma, mesmo antes de falar sobre inteligência artificial, esses já eram os desejos que já tinham, né? Já a pessoa falava sobre isso. Então, já existe essa tendência, e agora com a inteligência artificial, eu acredito que vai ter uma aceleração. Isso aí, né? Exato. E aqui uma coisa muito interessante, que é uma preocupação, que é o controle dos dados. Porque, Uhum. sim, você captura, você processa os dados, você modela, você desenvolve, mas a gente trabalha com muita coisa confidencial, todo projeto é confidencial, um Sigiloso, né? projeto não pode se comunicar com outro, principalmente para os projetistas que trabalham com clientes diferentes, e Uhum. isso aqui passa a ser uma, Uma preocupação, uma, né? uma regra, né? Que ele está mostrando aqui até ao cadeado, liga e desliga aqui, isso passa a ser é, base de tudo aquilo que se vai trabalhar, né? E isso passa a ser. O sigilo, né? O pensamento, né, em segurança da informação sempre teve, né? E ele não pode ser abandonado, né? Quando a gente diz assim que, eu consigo ter informação ali, eu consigo só jogar uma inteligência artificial e estudar ela, é perigoso, né? Ou seja, você tem que saber fazer. A Autodesk já pensando nisso, ela já vai criando de um jeito que não tenha essa preocupação em ter seus dados vazados, né? Isso, aí é o legal que ele fala aqui que ela não vai ser utilizada, né, para treinar modelos futuros. Então, Isso. é de um cliente pronto. Aham, exato. E aqui ele fala um pouquinho do escudo de confiança, né, novamente, que é Uhum, a governança e propriedade intelectual, que ela já está aqui com as ISO, né, com a ISO a 42001, que fala sobre ética, né, responsabilidade de IA, compromisso aqui, essa aqui é um pacto europeu, né, que é o compromisso voluntário da União Europeia, né, para que se baseados. mantenha a proteção dos dados, né, Uhum, e, é, e aqui uma coisa interessante que é a proteção de dados, né, proteção de IP, né, que é o zero compartilhamento, que é o treinamento da IA, que precisa ser feito, mas com dados genéricos, sem utilizar informações de diversos sigiló. componentes, Uhum. A gente, que a IA da Autodesk promete. é interessante que vai sendo trabalhado, vamos falar assim, é uma revolução tecnológica, mas controlada, né? Uhum. A gente percebe que, diferente, às vezes, de outras tecnologias anteriores, o que tem acontecido é que a governança está acompanhando, né? Já não está sendo mais uma coisa de, sei lá, primeiro produz, depois vê o que acontece. Ao contrário, está sendo produzido do jeito seguro, não é isso? Seguro, É. correto. Assim, a gente está falando isso sobre a IA na Autodesk, né? Esse Ronald é outro. Tá, tem mais slide, né? Isso. É. Aqui o que ele fala aqui que a Religiosidade humana permanece engenhosidade no humana centro, né? permanece no centro. Que é isso, né? A Autodesk fala aqui que eles fazem, né? A IA elimina a repetição, mas quem Uhum. gerencia a inovação
os profissionais, são os profissionais, né? Isso. A gente percebe o seguinte, que meio que as atividades repetitivas, atividades que são mais simplificadas, que demandam tempo, que às vezes não precisaria de usar o recurso, né, de interpretação do usuário, né, passa a se tornar parte da IA, parte do trabalho da IA. A tendência, cada vez mais, é que você procure o conhecimento na própria área, na sua área mesmo, para poder ser, você é o cara que vai ter que estar sempre ali gerenciando, né? Eu diria quase que como se todo mundo se tornasse o verificador, líder, né, da IA. A IA se torna um tipo passa a fazer parte da produção, mas sempre as decisões finais mantém ainda na mão do profissional. Isso vai sempre acontecer. Exato. Bom, pessoal, isso aqui foi um pouquinho do que a IA da Autodesk promete, né? Isso aqui foi baseado nas informações desse nosso vídeo, 100% baseado nas informações do que a Autodesk fala que faz e que está fazendo, e o que a nossa experiência do dia a dia aqui também. Uhum. E a gente pretende continuar essa discussão sobre IA, né, na parte dos projetos. Então, se vocês quiserem ver mais alguma coisa, ver alguma coisa mais genérica, que não seja só de Autodesk, deixe os comentários aí, né, deixa o like no vídeo, deixe os comentários o que vocês querem ver e o que vocês acham disso tudo. Isso aí, que a partir daí a gente consegue já gerar um conteúdo, né, para vocês que seja focado no que vocês estão querendo. Inclusive, a parte de IA é um hype, né, que a gente consegue também já seguir nele. Exatamente. É um hype, porque as pessoas pensam que a IA é o futuro. Não, a IA já é o presente e ela está muito forte. Uhum. Pessoal, então é isso. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, né? Comente, não deixe de comentar. E até a semana que vem. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, Valeu. Rodrigo. Valeu.